Essa questão da EDECAN de 2023 para a Polícia Militar do Ceará. E, ó, mais uma vez, dica de interpretação. Comece sempre pela pergunta principal. Através da pergunta principal é que a gente vai voltar e ver o que é importante. Ó, a parte principal diz assim, ó, qual será o número total? Falou dessa palavrinha total, gente, ela já remete à palavra adição, tá certo? Você vai fazer uma adição. Se falou a palavra total, vai ter adição nessa jogada, tá? Qual o número total de pneus que deverão ser inspecionados? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho só aqui o meu marca-texto. Isso. Qual a quantidade de pneus que deverão ser inspecionados no batalhão assim que a nova frota for enviada? Então vamos ler aqui do início o que é que a gente pode retirar falando sobre pneus, né? No batalhão de policiamento de trânsito existem 25 viaturas, ou seja, 25 carros, tá? E 38 motocicletas, né? Motos. A Coordenadoria de Apoio Logístico está com uma meta de triplicar. Ó, triplicar significa multiplicar por 3. Então, na sua provinha, sempre essas palavrinhas vão estar aparecendo. O número de cada tipo de veículo, né? Seja ele viatura ou motocicleta. Então, antes da gente calcular os pneus, né? Já que no caso das viaturas são 4 pneus cada e as motocicletas 2 pneus cada. A gente tem que multiplicar aqui por 3 cada um desses valores, porque a meta é triplicar esses veículos, né? Então vamos lá, começar aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na espessura. Então vamos lá. Começando então aqui, ó, pela multiplicação, ó, 55 vezes 3, tudo tem que ser multiplicado por 3. E o 38 também vezes o 3. Então, nós teremos que multiplicar aqui por 3 cada um do número de veículos, né? Independente de qual seja. Então, ó, uma dica é multiplicar. Você pode fazer a conta bem bonitinho, tá? Mas você também pode multiplicar a unidade e a dezena e depois juntar tudo. Porque esse é o sentido da multiplicação, né? Então, ó, multiplicando aqui, ó, 3 vezes esse 5 daria 15, né? Então, guarda aí na sua mente esse 15. E multiplicando 3 vezes esse outro 5, que ele vale 50, tá? Ele dá 150. Então, 150 com o 15 que a gente somou, deixou ali de lado, vai dar 165. Ou então você pode aí, se preferir, armar a continha, 55 vezes 3. A mesma coisa é aqui embaixo, ó. Se eu multiplicar esse 3 por esse 3, dá 90. E multiplicar o 3 pelo 8, né, vai dar 24. Então, 90 com mais 24, você vai ter aqui 114. Pode armar a continha aí bem tranquilamente para você realizar essas operações. Aí agora, veja só. Agora que eu sei a quantidade de viaturas e de motocicletas, ó, aqui são as viaturas e aqui são as motocicletas. Eu tenho que entender agora quantas rodas tem, né? Ou seja, qual é o número de rodas em cada um. E como eu sei que aqui nas viaturas são 4 rodas, eu vou multiplicar isso aqui por 4 e multiplicar esse aqui por 2, tá? Ó, viaturas 4 rodas, motocicletas 2 rodas. Então vamos lá multiplicar um de cada vez. Esse aqui de baixo é mais fácil, né? 2 vezes 114 dá 228. Então tem 228 pneus se a gente só considerar aqui as motocicletas, tá? Então, pneus. Já enquanto aqui as viaturas é vezes 4, tá? Vou fazer devagarzinho aqui para a gente não se perder. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado, tá? Aqui, isso. E vamos fazer essa multiplicação aqui juntos. Eu deixei ela por último, já para você poder revisar aí como é que realiza uma multiplicação de números naturais, tá? Lembre-se, vamos lá, multiplica primeiro o número 4 aí por todos os números que estão aqui em cima. Então, 4 vezes 5 vai dar 20, vai subir 2. 4 vezes 6 é 24, e os 2 que subiu, eles têm que ser somados, tá? Então, 24 com mais 2 dá 26. Sobe 2 de novo. 4 vezes 1 é 4, e com os 2 que subiu ali, vai dar 6. Então, 660. 660 pneus, apenas considerando aqui as viaturas. E agora sim, nós chegamos na parte final, né? Com o total de pneus. O total de pneus, eu vou aqui ó, somar os dois. Observe que tanto 660 quanto 228 estão nas alternativas, a letra A e a letra D. Mas nenhuma delas é a correta, porque nós queremos o quê? O total. Por isso que é importante grifar ali, ó, o que eu quero é o total de pneus. Porque às vezes você na pressa fez tanta conta, né? Ó, multiplicou por 3, multiplicou por 4, aí deu 660. Vamos marcar ali a letra D. Tá errado. Porque é o total de pneus, juntando as duas situações. Então, juntando tudo aqui, ó, vai dar esse 8, vai continuar aqui. Esse 6 com mais 2 dá 8 de novo. E 6 com mais 2 dá 8 de novo. Então, o total é 888 pneus aqui, a alternativa letra E. Tá certo? Então, toma cuidado. Essa palavrinha-chave aí, ó, total, sempre significa que vai acontecer uma adição em um momento ou outro aí da sua continha. E o triplicar, que antes de multiplicar cada um pela quantidade de rodas que cada um tem, nós temos que triplicar
os veículos, né? Vezes 3. Vamos para a próxima. Polícia Militar aqui do Ceará, novamente, aqui para soldado 2023. E ela diz o seguinte, vamos para a pergunta principal. Sabendo-se que os policiais se revezam a cada 2 horas e no máximo devem cumprir 8 horas de efetivo plantão, quantos policiais serão necessários para suprir a necessidade de 3 postos de serviços em apenas um único dia? Bom, olhando aqui do início da questão, nós temos o seguinte. O comandante do 5º Batalhão determinou que o oficial de dia colocasse policiamento na guarda do batalhão, na guarda do presídio e também na Praça José Bonifácio. São os 3 postos que está aqui na pergunta principal. Sabendo que os policiais se revezam a cada 2 horas e que no máximo devem cumprir 8 horas de plantão. Tá? E vem a pergunta. Se em um único dia, gente, nós temos apenas 24 horas aqui para distribuir em policiais, né? Soldados, pessoas que vão ficar ali na guarda. Nessas 24 horas, cada soldado só pode ficar 8 horas. E por mais que a gente tenha aí um revezamento, né? Um vai ficar 2 horas, aí o outro vai ficar das 2 às 4, aí o outro vai ficar das 4 às 6. De todo jeito, quando os dois cumprirem 8 horas, né? 2 pessoas cumprirem 8 horas, 8 horas do primeiro, 8 horas do segundo, nós teremos apenas 16 horas, né? Então ainda tem parte do dia, ainda vai precisar de mais tá? Mais uma pessoa para poder cumprir esse horário, né? A terceira pessoa aqui, Então, essa terceira pessoa, eles vão ficar aí revezando, né? Um cumpre 2 horas, aí o B vai cumprir de 2 às 4, e o C vai cumprir de 4 às 6, entendeu? E aí eles vão se revezando, né? Não apenas 2, mas os 3. E eles vão se revezando aí a cada 2 horas eles, né? Cumpriu aí 3 soldados são necessários por dia, né? Então, 3 soldados por dia. Sabendo disso, né? Nós somos 3 postos, tá? Então, são 3 postos de serviço. Nós temos aí esses 3 soldados, então tem que ser multiplicado o quê? Por 3. Porque, em cada posto, eu preciso de 3 soldados. Por dia e por posto. Né? Por posto. Porque aí no outro posto eu vou precisar de outros 3 soldados. Não dá para ele cumprir um horário de um em um outro posto. Então, no final da nossa pergunta, né, logo, eu vou ter que multiplicar aí esses 3 soldados por 3. E aí 9 soldados vão dar conta, né, do meu serviço aqui. Porque agora é bem simples, tá? Em 24 horas, eu só consigo dividir em 3 turnos, né? 3 pessoas cumprindo, revezando aí de 2 em 2 horas. E são 3 postos, então 3 vezes 3, 9 pessoas são necessárias para cumprir essa tarefa. Tudo bem? Então é uma questão simples, mas ela pode acabar te enrolando. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo fazendo aí o horário de todo mundo. Já pensou? De 0 às 2, de 2 às 4, de 4 às 6, até das 24 horas de novo. E aí você vai perceber que vai dar 3 soldados certinho em um único dia. Porque cada um pode cumprir até 8 horas de serviço. Tá certo? Deixa eu baixar um pouco minha câmera aqui. Ela está um pouquinho distante. Tudo bem? Então vamos aqui para a questão de número 3. IDECAN também, soldado, mesma prova, gente, é a mesma prova, veja só, a mesma prova da IDECAN, dessa vez aí, de soldado da Polícia Militar do Ceará. E ela tem um gráfico, né, como você pode perceber, mas a gente vai direto para a pergunta principal. Ao observar o gráfico 1, que é esse aí, oriundo destes órgãos aqui, entre quais meses houve maior diferença? Bom, essa palavrinha diferença aqui, ela significa uma subtração, uma continha de menos, tá? Então a gente vai ter que fazer uma continha de menos. Saber quanto falta, né, de um para o outro. Ou subtrair, tipo assim, a diferença de idade, então você tem que subtrair as duas. A diferença de peso, tem que subtrair as duas e assim vai. Na incidência de furto no Ceará. Então, vê esse gráfico aí fala sobre a série mensal de furtos no Ceará, aí em novembro de 2021 até outubro de 2022. E ele quer saber entre quais meses houve maior diferença. Para você não ter que sair testando, tá? A gente olha aqui as alternativas, elas que a gente vai testar. Então, para você ter uma noção naquela que mais cresceu aqui, que foi maior, a gente tem aqui a suspeita entre junho e julho, tá? Entre junho e julho, teve um aumento aí significativo, tá? Mas tem aqui, na letra C, para a gente dar uma olhada, e a gente vai testar a partir dela, tá? Essa é a nossa primeira suspeita, e aí se a gente encontrar algum que tem uma diferença maior do que a dela, aí a gente já vai poder marcar. Tudo bem? E se não for, a gente pode voltar, beleza? Então vamos lá. Diferença continha de menos. Então eu vou fazer ali, 5.808, que é o maior, menos o menor, 4.741. Vamos fazer uma subtração e ela vai precisar de um reagrupamento. Você vai dar uma olhada. 8 tira 1 fica 7. Aí 0 tira 4 não tem como, né? E tem pessoas que fazem de duas maneiras. A gente pode aqui pedir emprestado a esse 8, ele vai ficar um 7. E aí, como ele estou pedindo emprestado uma centena, né? Ela vai vir aqui como se fosse uma dezena, tá certo? Então, fica aqui, 10 ao invés de 0. 10 tira 4, dá igual a 6. 7 tira 7, dá igual a 0. E 5 tira 4, dá igual a 1. 1067.
Tem outra maneira também, né? Alguns fazem um reagrupamento de outra forma, né? Quando precisa pedir emprestado, ao invés de pedir emprestado, você já imagina que aquilo ali é uma dezena, né? Já faz assim 4 para 10, aí dá 6. Toda vez que você imagina dessa forma, faz essa imaginação, a gente aumentava um aqui embaixo. Isso é assim que, pelo menos, meus pais me ensinavam muito dessa forma, né? Mas tanto pedir emprestado, como da forma que eu falei para vocês, que é reagrupando as dezenas, a gente chega no mesmo resultado. Então vamos observar agora se outra alternativa dessas aí são maiores que 1000, tá? Porque se não for maior do que 1000, a gente já descarta, tá? Então, ó, de abril para maio, ó, abril é essa daqui e maio é essa. De 4.561 para 5.077, ó, dá 500, né? Basicamente aí 500, um pouco menos, né? Melhor, um pouco mais que 500, né? 500 e uns quebradinhos. A gente sabe que essa diferença não ultrapassa a diferença junho a julho, que é essa que a gente acabou de calcular. Então, já posso descartar essa alternativa. Letra A não é. Maio e junho, né? Vou apagar aqui, ó, a que eu acabei de fazer aqui, ó. Agora nós queremos maio e junho, certo? Maio e junho. De 5.077 para 4.741, ó, tá ali por volta dos 300 e uns quebrados, né? Então, mais uma vez, essa alternativa também pode ser eliminada. Por quê? Ó, de maio para junho, a queda é pequenininha, de 300 e alguma coisinha, né? Então, não vai ultrapassar esses 1.067. Letra D, de julho a agosto, ó. Agora eu vou apagar aqui. E nós queremos essa que eu coloquei a seta, né? Julho, melhor. E logo em seguida, né? De julho, que é 5.808 para 5.286. Tá vendo que não chega a 1000? É isso aí, 600 e alguns quebradinhos, né? Então, se é 600, é menos do que a gente fez a conta aqui. Então, essa alternativa também já era. Ó, a letra C está cada vez mais se confirmando como a correta. Vamos para a última tentativa. Não, nem precisou fazer conta, tá vendo? A última tentativa é de agosto até setembro. Então, ó, aqui o número de agosto e aqui o número de setembro. Vamos ver se é mais do que 1000. De 5.286 para 4.627. Para ser mais de 1000, esse número mais baixo aqui, que é o de setembro, ele deveria ser 4.100, né? 4.200, porque aí dava uma diferença de 1000. Então, não é uma diferença de 1000, é uma diferença menor, né? Uma distância mais curta. Então, ficamos então com a letra C de certo, porque nenhuma das outras conseguiu ter uma diferença maior, como a pergunta pede. Qual a maior diferença na incidência de furto? Então, essa questão aí vai a letra C. Então veja que você não precisa fazer todas as contas, apenas o necessário. E as outras você vai descartando. Porque parte de estudar para concurso ou para um vestibular não é apenas saber qual é a resposta certa, mas também porque as outras estão erradas. Eu sei que na prova você não vai precisar justificar isso, mas para que você estude, né, uma questão a gente se estuda dessa maneira. A gente não estuda apenas só, eu vou ver qual é o jeito certo, coloca lá no chat GPT, coloca no Google para ver o que é que acha de resposta. Aí beleza, você só sabe como é que chega na resposta certa, mas não entendeu porque as outras estão erradas. Você não aprendeu o assunto, você só aprendeu a fazer respostas certas. E quando chega na hora da prova, você fala, isso não estava no edital, ou isso não estava nos meus estudos. Por quê? Porque você não estudou, né? Você só procurou a resposta certa e isso uma inteligência artificial faz. Tá? Então, ó, palavrinha diferença significa uma conta de menos, né? Uma subtração. E pode ser também chamada de distância, tá? Então, ó, diferença também pode ser considerado a distância de dois valores, né? A distância numérica entre esses valores, tá certo? Então, lembre-se disso, ó, subtração ou então a distância, tudo bem?